Oi, pessoal. Oi, Isabela, deixa eu te chamar. Eu vou chamar você para ver se agora fica melhor. Deixa que eu te chamo, faço convite por aqui. Vamos ver se agora dá certo. São coisas que acontecem, viu? É assim mesmo, é o ao vivo. Oi, oi. Quem sabe faz na hora, acontece, desacontece, a gente volta. Tem sido até mais um desafio desse momento, né? Com certeza, a gente tem que ir driblando a situação. Mas enfim, estamos aqui. Eu já tinha feito a minha apresentação, falado que eu me chamo Jéssica, sou psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta sexual de casal, família, enfim, de todas as áreas. E a Isabela estava fazendo a apresentação dela quando deu um probleminha e acho que vocês não conseguiram ouvir. Então vamos lá de novo. Ok, boa noite. Novamente, gratidão a Jéssica e gratidão a todos, né, que estão aqui agora para a gente poder tecer essa conversa sobre mulheres. Eu sou Isabela Benevides. Quem tiver interesse depois vai no meu Instagram, né? E aí começa a me seguir. E eu sou psicanalista, sou também psicopedagoga, neuropedagoga, trabalho com hipnoterapia, com florais, numa visão sistêmica, trabalho com constelação e trabalho com todas as idades e com as famílias, né? Porque nessa condição de olhar sistêmico, a gente trabalha a família, o sistema familiar, e é isso, eu me coloco a serviço da vida. Meu trabalho, para mim, é isso, é servir a vida. E por isso é muito bom estar aqui, Maravilha. depois de um dia todo, né, Jéssica? Um dia todo de trabalho. Hoje já escrevi texto, já publiquei e estou aqui, né? E você também, é muita correria, né? Você já parou por hoje ou não? Eu ainda não, né? Porque hoje, quando eu sair daqui da live, ainda tem um curso para assistir, né? Eu É também não coisa, né? paro hoje. Até às 10 horas da noite. Saindo da live, aí tem mais um último atendimento do dia. E aí tem mais um curso que eu também tenho que fazer, fazer algumas anotações de uns estudos. E assim, o dia a dia é muito corrido. Mas, pessoal, vocês estão vendo aí o tema, que é a mulher atual e a importância do suporte emocional? Para começar a falar da mulher atual, da mulher de hoje, da mulher contemporânea, dessa mulher maravilhosa que somos e que estamos em desenvolvimento, eu queria iniciar falando daquela mulher lá do início da civilização, ou daquela mulher do século XV, daquela mulher do século XVIII, do século XIX, que foi até o início do século XX, quando as coisas começaram a mudar, agora no século XXI. Vocês sabem como que a mulher ela era tratada? Qual que era o papel da mulher nessa época? O papel da mulher começou com o de gerar filhos. A mulher ela tinha essa função, essa obrigação, sim. Há um tempo atrás, não muito tempo, mas há um bom tempo atrás, ela tinha que gerar filhos para o homem e tinha que ser, na maioria das vezes, filhos meninos. Tinha que ser, havia essa cobrança para que os filhos que ela tivesse fossem também homens, aquela coisa machista. Ela tinha que ser uma cuidadora do lar, cuidar da casa, cuidar de todos os afazeres, de todas as funções, para não deixar nada faltar para aquele marido. Tudo dentro do lar era obrigação dela. A mulher não podia opinar, porque ela só tinha um papel. Mulher, você só serve para mim fazer filho. A mulher ela não podia expor a sua opinião. Ela não podia ter ali aquele momento de afeto onde ela demonstrasse amor pelo seu marido, porque ela era simplesmente tratada como um objeto.
E fala para mim, Isabela, o que que você acha dessa fase, dessa época aí? Bom, Jéssica, e as mulheres aí também presentes, né? Temos só mulheres por enquanto, parece que é. A gente sabe, né, que ao longo dessa história aí que você relatou, a mulher, ela era realmente assim, eu costumo dizer, uma serviçal do mundo, né, e do mundo masculino, do mundo machista, do mundo dos homens, né? Ela era responsável por estar mantendo tudo em ordem para esse homem que era o senhor, né, e dono de tudo, e inclusive dessa mulher. E dono mesmo, né? Dono do corpo, dono das ideias. Essa mulher ela não podia se expressar. Agora sim, é interessante a gente pontuar, e aí a gente acaba falando, né, Jéssica, do nosso lugar, listas. Eu trabalho já há 20 anos, então, o de hoje, ela ainda chega com da experiência dessa mulher oprimida, dessa mulher objeto, dessa mulher sem voz, sem vez, né? O quanto essa mulher ainda chega lutando até para sair disso, ou muitas vezes até achando que saiu desse lugar, mas ainda aprisionada. Hoje mesmo eu fiz um atendimento de constelação pela manhã, que teve um momento final quando surgiu uma questão e eu disse assim, então faça por você, faça o que você gosta. E a mulher disse assim, mas eu nem sei mais do que eu gosto. Eu não sei fazer nada sem ele, nada que não é dele. E é uma mulher desse nosso tempo. Vocês estão me Desculpa te ouvindo? Jéssica interromper. está me ouvindo? Está travando, Jéssica? Desculpa interromper você falando, mas é que tá cortando, a imagem tá Está embaralhada e o áudio cortando? também tá saindo. Você tá conseguindo se ver pela sua câmera? Sim, sim. Agora a tua imagem está assim, ó, vai, vem, falha, chega depois. Tá O pessoal estremecida. podia falar aí, né? Como é que tá aí também para eles? Como que tá para vocês, gente? Vocês estão conseguindo ouvir certinho? Estão conseguindo ver? A imagem, ela, para mim, a imagem da Isabela, ela tá focando, uma hora ela foca, desfoca. O A áudio sua fica tá um assim pouco estranho. também, Jéssica. Agora ficou bom o áudio. Pode dar continuidade naquilo que você estava falando. Pois é, eu percebo que essa mulher, né, que nós ainda temos muito resquício dessa mulher anterior, né, dessa mulher aí, como você disse, assim, se demarcou até o século XX, né? Essa mulher até o século XIX, início do século XX, essa mulher a serviço do mundo machista, do mundo dos homens, essa mulher criadora da vida, mas no sentido não de ela mesma criar, né? Mas assim, na verdade, uma responsabilidade, um compromisso de ter que gerar filhos e filhos que pudessem dar continuidade àquilo que seria um projeto de mundo dos homens, donos desse mundo e, portanto, donos dessas mulheres, né? E essas mulheres que, de fato, eram alienadas, né? Não tinham voz, não tinham vez, não conheciam seu corpo, não tinham prazer com esse corpo. Mas eu pergunto, inclusive pergunto para vocês, né? Que estão aí com a gente, o quanto dessa mulher nós ainda carregamos, né? Nós olhamos, por exemplo, muitas vezes para a mãe da gente, para uma avó que nos ensinou, que nos cobra tantas vezes uma posição desse lugar, né? Eu, esses dias, uma paciente minha estava em conflito por conta de que ela tinha passado no doutorado
E a mãe dela dizia assim, não, você não vai para doutorado, como é que deixa marido, filho? Você está doida? Isso não é coisa de uma mulher casada, de uma mulher que é mãe. Você vai perder o seu marido, vai abandonar o seu filho. Chegou aí, vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô te ouvindo sim, ainda um pouco estremecido, mas eu consigo ouvir. E é bem interessante algo que a gente pode falar no decorrer dessa live sobre a questão do prazer, sobre a mulher ser um objeto, além da função de filhos, mas também ser um objeto de prazer para o homem, onde não era permitido, a qual você mesmo disse, ela se tocar, ela sentir prazer, ela conhecer o seu corpo, porque na visão masculina machista, ela era uma mulher da vida, ela era tida como uma prostituta, a linguagem popular, né, a vadia. Então a mulher dele não podia se comportar daquela forma mais livre, vamos dizer assim, na cama, que hoje é algo normal, é algo comum, mas ele podia se deslocar daquela casa dele, daquele ambiente que ele tinha de família, para se relacionar com outras mulheres fora, na onde essa mulher proporcionasse as fantasias que eles tinham. E quando você falou aí do corpo, né? O quanto essa mulher não se conhecia, não tinha acesso ao seu próprio corpo, né? À sua própria energia, à sua condição de viver uma vida plenamente, de se conhecer, né? O quanto a sua vida era restrita, era limitada àquilo que o território masculino concedia e demarcava muito bem, como você disse, né? Então, a mulher para casar é desse tipo aí, né? Casta, pura. E a mulher para a diversão está lá naquele lugar escondido, lá nas cidades, né? A gente tem aí várias obras literárias, por exemplo, que retratam bem essa história no mundo e no nosso país, né? Dessas mulheres, muitas que até ficaram Novelas. famosas, que eram donas, né, de bordéis, de cabarés, enfim. E, novamente, eu volto para algumas questões hoje, porque muitas vezes, Jéssica, eu recebo aqui casais em situação de muita dor, porque a mulher está sofrida porque foi traída, porque foi enganada, e estão vivendo aquele conflito. E, ao mesmo tempo, essa mulher muitas vezes deixa escapar ali que ela se sente culpada também ao mesmo tempo, né? Ela se sente machucada, mas culpada, né? Até que ponto eu não fui capaz de ser a mulher que esse homem queria, né? Enfim, eu costumo até brincar assim, né? Que nós somos mestras das culpas, né? A gente cria culpa pra gente para tudo, né? Verdade. E a gente aí consegue entender quando a gente acessa, né? O nosso campo aí de ancestralidade, aí a gente percebe, né, o quanto a gente tem vencido, né, tabus, limitações, né, e o quanto a gente também ainda se prende em algumas linhas desse lugar, das que vieram antes, e o quanto também a gente precisa honrá-las, porque o quanto elas sofreram, né? Para que a gente pudesse chegar no lugar em que estamos hoje. E a gente está hoje Eu aqui não ao sei. vivo, falando disso, né? Abertamente, dizendo a nossa palavra, tendo voz, né? Soltando a voz, como eu digo. Eu, eu não lembro ao certo, não sei dizer ao certo quando foi que essa visão começou a mudar. Não sei se foi no movimento do feminismo, eu não consigo discernir a data, mas eu sei que foi
do meio do século passado para Uhum. agora. E como você disse, até hoje a gente carrega resquícios dessa mulher de 200, 300 anos atrás. Aquilo que a gente coloca em psicanálise como um superego, como que a mulher deve agir, como que a mulher deve se portar segundo as crenças do ciclo que ela está inserida, daquilo que a família empregou para ela, daquilo que às vezes a religião empregou para ela. Oi, tá tudo Tô bem? ouvindo? Estamos Tá hoje nesse aí. desafio. O pessoal tá entrando aí, ó. Boa noite, gente. Estamos falando de nós, de mulheres, né? Acho que só tem mulheres por enquanto. Pois é, Jéssica. E eu, assim, o meu olhar é que esses resquícios, eles ainda são, assim, muito presentes, apesar de muitas vezes a gente não acessá-los com tanta facilidade. Aí eu falo da importância sempre do autoconhecimento, do investimento em terapias, por exemplo, como caminho para esse autoconhecimento. Eu digo que quando você tem as informações sobre si, quando você começa a prestar atenção, né, naquilo que é dito, naquilo que você mesma diz de si, naquilo que você faz por você, para você, pelo outro, enfim, na sua atuação, quando você começa a conseguir fazer essa escuta, você consegue, de fato, fazer novas escolhas, né? Hoje, inclusive, quem quiser, viu, tem texto que fala disso. Todo dia tem texto, né? Eu escrevo. E hoje o texto fala bem disso, tá? Então, é viver para florir, né? Eu acredito que nós estamos aqui para florir. E muitas vezes, ao longo da nossa história, nós fomos podadas disso, às vezes dentro de casa mesmo, isso ainda não está distante. Eu atendo mulheres bem jovens que trazem essa poda das próprias mães, por exemplo, né? Então, muitas vezes ela não está vivendo feliz no casamento e a mãe não quer nem ouvir. Tem histórias desse tipo, por exemplo. Essa mãe não quer nem ouvir porque para essa mãe o que é aceitável por questões, né, sociais, religiosas, é que essa mulher esteja casada. E muitas vezes essa mesma mãe diz para a filha que se queixa de um sofrimento: olha, veja como foi comigo, sofri, mas estou aqui com seu pai até hoje. Percebam? Será que alguém conhece falas próximas a isso? É? Essa cultura do machismo que a gente carrega, as mulheres mesmo carregam. Os homens, eles tiveram essa posição, a maioria tem essa posição ainda, mas as mulheres também têm. Porque eu já trabalhei em um caso onde a pessoa sofria abuso psicológico, sofria abuso sexual, sofria abuso de todas as formas pelo marido, pelo próprio marido. Era agredida constantemente e já estava 20 anos casada, 20 anos de casamento. E quando ela falava com a mãe dela, quando ela falava com os familiares mais próximos, mas a mãe reforçava isso ainda mais, dizendo assim, ó, se tá ruim com ele, pior sem ele. Pois é, olha só. Se ele tá te O quanto, batendo, Jéssica, que a gente ouve isso, né? mulheres falando isso, que são frases machistas. Isso, Se isso. tá E as ruim comigo, mulheres pior sem ele. repetem isso. Você quer ver uma outra frase que aparece muito, inclusive assim, uma expressão que aparece muito da boca das mulheres, né? Essa coisa de ou casa ou é feliz, tipo assim, né? Homem é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Então se conforme, minha filha. É isso que tem e pronto. Então, que contribuição nós podemos ser como mulheres, como psicanalistas,
para que mais mulheres possam se reconhecer como potências de si mesmas, possam reconhecer o seu valor, a sua condição social, né? Possam se posicionar nesse mundo e atuar nesse mundo livremente. Porque, inclusive, quando eu falo das culpas que assolam, né, a existência feminina, eu vejo que é uma coisa muito perversa, porque, assim, é como se fosse, né? Quando você falou até da questão da temporalidade aí, dessa liberdade, né? A gente sabe, aí tem aquela coisa do feminismo, mas porque tem todo o movimento também da industrialização, essa mulher tem que ir para a fábrica, né? Então, existe todo esse movimento. Aí começa toda uma mudança e essa mulher, muitas vezes eu vejo, né, que... E eu me vi assim, né, quando eu comparava até com minha mãe, por exemplo, o quanto a gente se vira nos 30, né? Porque a gente dá conta de casa, marido, que a gente é administradora de uma casa, de funcionários da casa, a gente administra a vida dos filhos, né? Muitas de nós têm maridos que querem uma mamãe, né? E muitas vezes a gente cumpre esse papel erroneamente, né? Porque a gente aprendeu de nossas mães também, que seria assim. E ainda vamos para a rua, né? Então tem o trabalho fora de casa. Então, assim, uma vez, há uns 20 anos atrás, num dia daqueles que você está bem, bem contrariada, sei lá, aí eu cheguei no local e o professor, era uma aula, alguma coisa assim, falando dessa coisa de liberdade feminina. Eu falei, que liberdade que nada, pseudo-liberdade, né? E na época eu tinha... meu filho caçula estava bebê, e aquela loucura toda que a gente fica, né? Como eu te falei hoje, eu sou de Salvador, né? Moro já há bastante tempo no interior da Bahia, que é Jequié, né? Meu esposo é daqui. E muitas vezes, quantas vezes me vi com filho pequeno, deixando e passando, como eu te falei, 20 dias aí numa cidade interior de São Paulo, mergulhada em cursos, e sempre assim, né? Nosso movimento é sempre esse. Eu falo que com essa pandemia agora estamos sendo até privilegiadas, porque tudo está chegando a gente online, né? Eu falei, antigamente eu voava para fazer os cursos, agora eu estou fazendo tudo, né? Voando para o computador. Então, Hoje a gente assim, tem até essa flexibilidade, mas como você disse, a gente vindo dessa transformação, a mulher, ela trouxe para si muitas obrigações, muitos afazeres. Porque parece que dentro de nós, ou somos, nós pensamos que a gente tem os poderes da Mulher Maravilha. Então hoje, assim, a grande maioria das mulheres, 90% ou mais, trabalha fora. Tem os filhos, falo da mulher casada, tem os filhos, tem o marido. A mulher que não tem um esposo, não tem, ela continua com essa obrigação, e uma obrigação mais dobrada ainda, porque ela tem que assumir aquilo que era a parte paterna, mas a parte materna dela em uma só. E como que fica o emocional dessa mulher sobrecarregada? Porque a verdadeira palavra que define as mulheres é administradoras. Nós somos administradoras de tudo, do lar, do tempo, da educação dos filhos. E a gente vai fazendo o quê? Acumulando tudo isso e deixando a nossa saúde mental de lado. Isso mesmo. E assim, ó, Jéssica, você até usou uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive no grupo que eu desenvolvo desde 2012, que é o Mulheres Viradas do Avesso. Eu sempre falo, somos maravilhosas, mas não somos mulheres maravilhas, não. Não queremos isso para nós, porque ser Mulher Maravilha é pesado, né? Então, o que eu vejo que a gente acumula, e eu falo isso na minha experiência de esposa, de mãe também, a gente acumula muita culpa. Quantas vezes eu me peguei me achando
a mãe horrorosa, né? A mãe que estava falhando ali porque estava longe dos filhos, fazendo mais um curso. E às vezes a gente, como mulher, por conta disso, a gente vai compensando no sentido de marcam a terapia, desmarcam e dizem, não, mas o tempo da terapia seria o tempo de ficar em casa um pouco com meus filhos. Ah, eu não tenho tempo. Aí eu sempre devolvo assim, Não quando você tem. vai ter tempo para você, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Já pensou nisso? Né? Hoje eu falei para uma mulher, eu falei assim para ela, olha, faz uma coisa que eu aprendi. Eu sempre digo assim, por exemplo, em tudo que eu vou fazer, eu vou ser o meu melhor ali, mas o meu melhor para mim mesma, né? Porque aí tudo vai fluir. Sim. Então, eu vou ser o meu melhor aqui nessa live, eu vou ser o meu melhor na hora que eu estiver ali com meu filho, mas não é o meu melhor para eu me violentar, para eu dizer não para mim. Então, as mulheres, elas são craques em estar dizendo não para elas, né? E aí se sobrecarregam, inclusive, de culpa. Eu vejo esse emocional da mulher muito adoecido pela sobrecarga de culpa, né? E algo que eu tenho observado, assim, o acúmulo de tarefas, né? Essa mulher que é multitarefa, tem até que perguntar, né? Se tem alguma que não é. Porque somos, né? Temos sido. Essa mulher, muitas vezes, Jéssica, ela chega aqui chorando, né? Melancólica, chorando descontroladamente, já foi ali, já passou por um atendimento porque estava chorando em crise no trabalho e alguém levou, a amiga levou, a colega de trabalho levou, e aí veio parar no consultório e eu vou observando, muitas vezes isso tem ocorrido, que de fato não é nada assim, vamos dizer, né? Não é nada de uma estrutura orgânica no sentido, não é um transtorno realmente, mas é uma condição que ela está adquirindo por o excesso, né? Uma dessas mulheres que chegou recentemente, foi antes da pandemia, eu um dia brinquei com ela assim, eu falei, só de você me contar a sua rotina, eu já cansei. Porque era uma coisa assim louca, ela tinha que acordar madrugada, ela tinha duas crianças muito pequenas, ela tinha que organizar tudo das crianças, aí deixava na creche, aí depois ela também trabalhava como professora de crianças no outro espaço, no espaço público, e aí ela ia esse dia todo, ela almoçava nesse lugar, tinha que levar a comidinha dos filhos no local onde eles ficavam, que era um outro local, toda carregada de culpa, né? Enfim, e aí dizia, né, o marido, por conta do trabalho dele, da logística dele, viajava, ficava muito ausente. Então era tudo ela, e eu dizia assim, eu não tenho tempo para tomar um banho, assim, tá? Às vezes a mulher fala assim, eu gosto muito de dizer assim, se toque, toma aquele banhozinho demorado, de bucha. Aí a mulher fala, nem sei o que é isso dela, eu tomo um banho assim, de 5 minutos, aquela coisa de jogar água, sabonete, já saí, sapequei, sabe? Isabela, Então, tá começou a dar travando, uma né? travada aqui de novo. Gente, eu não sei por que isso está acontecendo, mas talvez seja porque a gente está assim de locais bem distantes, né? Vamos dizer assim. Aqui eu no interior de São Paulo, a Isabela Eu lá no interior da na Bahia. Bahia, lá na Bahia. Não sei se é isso, alguma coisa com conexão de internet, mas enfim. Como que nós mulheres somos cobradas? Porque além de todas essas funções, além de todas as nossas obrigações a fazeres, ainda tem a cobrança daquilo que deveria ser a nossa função. O marido cobra, a mãe cobra, os filhos cobram. Se você deixa de fazer um almoço na hora certa, mãe, deixou de fazer o almoço. O marido, cadê o meu almoço? Não tá pronto? Aqui em casa não funciona bem assim, tá? Porque assim, quando não tá pronto, eu falo, vai lá e faz.
Tem mãozinha, sabe cozinhar. Tô Ó, ocupada agora. Jéssica, ó, e assim, é tão importante você pontuar isso, porque assim, você está sendo essa mulher também que está educando a mentalidade dos seus filhos, né? Sejam eles Dois meninas e filhos meninos. homens. Eu Uau, tenho minha dois filha. Então, meninos. aí eu falo, né, que depois, né, quando as namoradas, as esposas chegarem, vão te agradecer, né? Ó, eu vou contar uma história para vocês. Isabela agora tá ficando assim maravilhosa a imagem. Agora a gente vai se empolgando. Eu vou contar uma história para Oh, que vocês, bom, que bom. mas vocês prometem assim que não vão contar para ninguém. Ó, céus. É assim, ó. Eu Teve um prometo. domingo aqui que não faz muito tempo. Meu pai, ele é mais ou menos dessa linha. Como eu disse para vocês, eu sou casada, mãe de 2 filhos, tenho um filho de 9 anos e um filho de 5. Sou casada há 11 anos. E aí, eu peguei e falei assim, num domingo, ele estava aqui em casa, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada hoje. Eu vou deitar no meu sofá e eu não vou fazer nada, porque eu tô cansada. Aí o meu pai virou para mim e falou assim: Jéssica, mas como você não vai fazer nada? O Fábio trabalhou a semana inteira. Coitado dele, ainda vai ter que cozinhar. Aí eu falei, pai, olha pra quem que ele foi falar isso. Eu falei assim, então, né? Eu também trabalhei a semana inteira. Eu cuidei da casa, cuidei dos filhos, cuidei da vida dos outros, cuidei da vida dos meus pacientes, cuidei do meu cachorro, cuidei de tudo. Inclusive do Fábio, a semana inteira. E agora vamos inverter os papéis. Eu falei para ele, se fosse o Fábio que falasse assim, eu não vou fazer nada, vou ficar aqui deitado no sofá o dia inteiro. O que você iria falar para mim? Isso mesmo, filho, o Fábio tem que descansar. Vai lá e cozinha para ele. Mas como sou eu que estou cansada de trabalhar a semana inteira e ter as mesmas e até mais obrigações que o Fábio tem, como sou mulher, não poderia falar aquilo. Não poderia falar para o meu marido que eu não ia cozinhar para ele, que eu ia ficar deitada no sofá com pernas para cima. Eu ouvi isso do meu pai, que isso não era função de mulher, não era o papel da mulher, que a mulher tinha que deixar a comida pronta, independente se ela está cansada ou não, se ela quer deitar ou não, a obrigação dela é cuidar do marido. Ela tinha que deixar a comida lá para ele. Aí, quando eu falei isso para ele, quando eu coloquei essa situação, ele não teve mais reação e ele não falou mais nada. O que eu fiz? Continuei deitada no meu sofá, enquanto meu esposo preparava a cozinha, mas tudo isso num bom senso, lógico. Ele gosta de cozinhar, eu gosto da comida dele, então quando eu falo para ele, ó, tô com vontade de comer a sua comida, ele cozinha, não foi algo forçado, mas para vocês entenderem como que acontece e como que funciona nas pequenas palavras, pequenas frases, vai entrando naquela sutilidade e aí vem alguém querer ensinar para nós qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar, o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer. Que a gente não pode falar, hoje eu não vou lavar louça. Pode lavar para mim? Hoje eu não vou passar um pano na casa. Hoje eu não vou arrumar essa cama, eu vou ficar deitado o dia inteiro. Quem disse que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode? Entende isso? Entende todo esse contexto, tudo isso que está inserido nesse universo machista, mas que esse machista também está introduzido na cabeça das mulheres? E se nós não soubermos nos posicionar, ele perdura. Uhum. E assim, Jéssica, eu penso numa perspectiva de quem mora na casa, né? Todo mundo mora na casa, todo mundo é dono da casa, habita a casa. Vamos cuidar da casa? O que cada um pode fazer? E eu digo todo mundo mesmo, né? A esposa, o esposo, tem filhos, os filhos, né? Cada um ter as suas tarefas, porque
a casa, a família, né? Uma comunidade. E olha como a gente traz isso, né? Como se fosse responsabilidade da mulher e peso da mulher, a ponto dela ser acusada pelo próprio pai, né? Pela própria mãe, como eu já fui. Minha filha, você não fez um chá ainda para seu marido? Eu digo, não, ele pode fazer dois, um para ele e um para mim. Né? Que eu também estou aqui, ó, mal de gripe, naquele contexto. Então, assim, a gente é sempre apontada, né? Inclusive, como eu disse, por uma outra mulher. Recentemente, eu tive uma paciente que o marido traía e ela resolveu se separar e ele espalhou para todo mundo, assim, ela ficou muito magoada que ele falava assim, ela não gostava de fazer feira nem de cozinhar, né? E assim, em que lugar tentam nos colocar, né? Tentam nos colocar como defeituosas, né? A gente veio com defeito, né? A gente tem defeito, a gente não faz. Uma vez eu tive até um embate mesmo, né? Um diálogo. E eu era bem novinha ainda, né? Adolescente mesmo, com uma outra mulher, né? Num grupo de colégio, e ela falava assim, como se tipo, você não vai arranjar marido desse jeito. E eu falei, olha, o meu marido não vai se casar com uma empregada. Ou seja, eu já tinha rompido com essa. Me escolher, eu vou escolher ele por outra perspectiva, por outra ótica. Eu não vou ser empregada de ninguém. E olha, meninas, quem me conhece sabe bem do que eu falo, né? Assim, claro que a gente tem as dificuldades da gente, mas, por exemplo, ninguém me cobre, não, há muitos anos, desse negócio de almoço, de domingo. Domingo, mesmo na pandemia, tem delivery, meu bem. E aí, pode pedir aí, vamos almoçar o quê, amor? Hoje é o quê? Né? E quando eu falo dessa injustiça, né, entre aspas, com a gente, eu até na época, quando eu mencionei essa coisa que eu falei, não, uma pseudo-liberdade, eu falei, a mulher foi uma besteira de buscar essa pseudo-independência, porque que independência é essa que eu tenho mais carga, né? O ano passado teve até um festival aqui, um evento de dança com mulheres, um trabalho bem legal. E na abertura, elas mostravam justamente isso, né? Até um ditado popular de bota carga. Quanto mais carga, mais a pessoa vai, né? Como se fosse um burro de carga. E eu já ouvi isso da minha mãe. Ai, tô me sentindo um burro de carga. Pois é. Então, assim, e olha que no caso da minha mãe mesmo, ela não tinha nenhuma atividade fora de casa e vivia um contexto onde tinha muitas vezes até 2, 3 empregadas, né? Porque babá, cozinheira, arrumadeira, né? Que hoje a gente nem tem essa disponibilidade muitas vezes, né? Quando tem uma única, né? Eu vejo hoje as mulheres, eu até falei naquela live, Jéssica, uma live que teve aqui no seu canal, que eu falei, gente, se hoje, nesse contexto, eu tivesse filho pequeno ainda, eu já estava jogando umas pedrinhas aqui na porta de casa. Vocês são heroínas, meninas. Porque dá conta do trabalho, né? Mesmo home office, que eu acho que até exige mais, porque assim, você tem que organizar tudo para fazer ali, para se concentrar, como eu vejo muito isso com minhas pacientes, como a terapia foi importante. E assim, ó, Jéssica, eu vejo como a terapia ajudou essas mulheres, porque muitas estavam aterrorizadas. Meu Deus, tipo, uma que trabalha no fórum, mas eu nunca trabalho em casa, como é que eu vou trabalhar em casa e vou olhar a pia cheia de louça lá? E como é que eu vou organizar isso? E a terapia ajudou muito. Essa semana ela falou assim para mim, minha filha, se não fosse você, eu estava até hoje com raiva da vida. Porque não é fácil, né? A gente não pediu por isso. Aliás, a gente até pedia, né? A gente falava, deve ser bom trabalhar em casa, né? Muita gente falava. Verdade.
mas tem todo outro contexto. Trabalhar em casa com as crianças, sem ter a babá, sem ter a secretária, né? Sem ter a Isso comida não é pronta, fácil. enfim. A gente tem que Tem muitas equilibrar exigências, né? tudo. A gente tem um poder, assim, eu vejo que no decorrer desse tempo, no decorrer desses anos, a gente consegue ter uma certa escolha. Antes a gente não podia escolher, era uma coisa estabelecida e pronto, você tinha que seguir aquilo. Hoje a gente consegue fazer isso, consegue decidir. E vai muito de nós olharmos para nós, mulheres, e entender que a gente precisa de um suporte, que a gente precisa de uma ajuda, que a gente precisa se cuidar, cuidar de nós, do nosso emocional. Como a mulher atual tem muitas obrigações, ela tem que ter uma válvula de escape, vamos colocar assim. Eu sei o serviço home office só por Deus. Antes eu trabalhava mais no consultório presencial e hoje eu estou fazendo assim 80% dos meus atendimentos online e eu estou fazendo em casa. E aí tem o cachorro, tem o papagaio, o periquito, as crianças. E assim, eu me senti esses dias, umas 2, 3 semanas, uma exaustão muito grande. E eu lembrei do burnout, sabe? A síndrome de burnout. Falei assim, gente, eu tô me encaixando nisso. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir melhor. Eu fiz, mas vai vendo como que o nosso corpo funciona. Eu tirei um dia, falei, não vou fazer nada e tal, vou ficar aqui, vou cuidar só do básico, não vou atender, aliás, vou ficar estudando, ficar na minha cama com os meus filhos. Fiz. Depois eu comecei tudo de novo, a minha rotina exaustiva. O que aconteceu comigo? Me atacou uma enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca. Quando eu subo naquele nível, e aí atacou a enxaqueca. Eu percebi que o meu corpo estava dizendo para mim, Jéssica, você precisa parar. Para. Se você não parar, ou eu te paro de um jeito, ou eu te paro de outro. Aí eu falei, nossa, como é bom ter esse entendimento. Agora, precisou E ter a aí, ó, enxaqueca. Jéssica, Como e é bom aí, olha saber. só, a contribuição que você está colocando agora aqui nessa conversa, porque todas as mulheres que estão tendo a oportunidade de ouvir isso, né? Nós não somos mulheres maravilhas. Então, assim, o corpo vai dizer, né? Aí essa mulher começa a chorar à toa, essa mulher começa a se sentir sem energia, como eu tenho ouvido muito isso. Essa mulher começa a ter enxaqueca, né? E essa mulher continua dizendo que não tem tempo para terapia. Aí eu digo, o tempo é a sua escolha. Você hoje pode escolher, né? Não precisa mais ter tabu com terapia. Escolha a terapia e você, inclusive, vai perceber, porque eu ouço isso delas como devolutiva depois que elas começam a fazer a terapia. Elas dizem assim, hoje eu sei escolher o que é contribuição para mim naquele dia, naquele momento. Eu sei viver um dia de cada vez. Eu não fico mais me culpando porque não deu tempo lavar a garagem. Né? Esses dias eu vi isso. E você falou isso, Jéssica, e eu me senti assim convocada a narrar também uma questão minha, porque às vezes o paciente vê a gente como as poderosas, né? Eu tenho um paciente até que fala, Bela, você tem uma organização e tal. Realmente, eu tenho sim. Mas, por exemplo, eu tenho observado, eu já atendia online antes da pandemia, só que era um fluxo muito menor. Hoje eu tenho uma agenda, assim, teve um momento que era tudo online, teve um momento que era mais online, menos presencial, e agora está meio a meio. Só que aí o presencial também exige da gente o quê? Uma meia hora de intervalo para higienizar o espaço. Então é toda uma dinâmica nova, é máscara, é isso, é aquilo, é aparato. Sem contar que
essa energia, né, do online, ela é muito cansativa, gente, né? E a gente ainda tem as Sim, verdade. interferências, a internet não tá boa, às vezes a internet do paciente não tá legal, então sai, entra, descarregou o celular e não sei o quê, cadê o notebook? Gente, é coisa. E aí, naquele dia da live, que você falou assim, gente, o dia continua só com 24 horas. E eu comentei muitas coisas ali na live, porque eu estava requerendo, eu estava ali já percebendo quanto eu estava não me dando o meu tempo, porque eu estava dormindo tipo 4 da manhã, estudando, organizando coisas de paciente e acordando 6, 7 no máximo. Amanhã mesmo eu tenho um atendimento 7 da manhã. Eu tive constelação ontem à noite, eu tive hoje de manhã, de tarde consultório o dia todo e estou aqui ainda vou estudar. Mas assim, estou melhor, porque aí eu falei assim, não, peraí. Aí eu lembro que no outro dia eu tirei o dia todo para mim de folga. Esse sábado agora, passado, que dia de sábado eu trabalho, dou aula, dou curso, ou então atendo. Eu falei assim, ó, como diz o ditado, nem se o Papa vier na minha porta hoje. E aí fiquei, gente, fiquei, ó. O pai de Jéssica, se me visse, ia falar assim, que mulher preguiçosa. Fiquei, ó, escalda-pés, fiz o negócio na pele, hidratei os cabelos, fiquei de roupão o dia todo, na cama, largada, sabe? Gente, a gente tem que ter o dia do nada. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, tem que ter o dia da caixinha do nada, né? A gente precisa Então, desse assim, dia. ó. E outra coisa, você falou um ponto importante para a gente não adoecer. Você falou assim, essa mulher de hoje também, ela incorporou que ela tem que ser forte, ela não pede ajuda. E eu vejo na terapia de casal, semana passada mesmo eu atendi um casal que estava começando, e ela começou a chorar. E ela começou a falar, eu acho que até comentei com você. Ai, eu não aguento mais, eu tô presa em casa, você sai. Começou a botar pra fora. E ele ficou assim, né? Aqui não é lugar disso. Eu falei, é sim, deixa ela falar. E ela começou a conseguir falar. Ela tem um filho de 5 anos. E meu filho, eu agora sou professora, sou babá, sou cozinheira, sou tudo. Eu vou enlouquecer. Eu não tomo mais um café com as amigas, né? Que eu falo que é uma boa terapia o café com as amigas, né? Eu não saio, eu não aguento. Você sai para trabalhar e você nem pergunta como eu estou. Gente, tem que pedir ajuda. Eu falo assim, se todo dia seu marido chega e encontra tudo pronto, ele não vai acessar esse lugar de que para você colocar tudo ali no ponto é uma exaustão. Ele não vai, não. Aí chega de noite, ele ainda fica sonhando que você vai estar lá toda linda, né, disponível para dançar a dança do ventre. Jéssica foi até beber água depois dessa, né, Jéssica? Fui até Pois beber água. é. Ó, Isabela, infelizmente já tá dando o nosso horário da nossa live. O Instagram só permite 50 minutos. Essa conversa tão boa, uma conversa tão necessária. A gente precisa marcar outra live. Ó, Ainda tem mais tranquilo. coisas que a gente tem que falar. Tem. E eu queria fazer algumas E conclusões. a mulherada poderia também depois, né, mandar para você, mandar para mim aí um retorno, perguntas. Teve gente que falou em algumas coisas, né, mas nem deu para a gente acessar hoje. A gente A não gente conseguiu olha acompanhar tudo. Eu, assim, Então, desejo agradecer a você mais uma vez, agradecer pela conversa, pelo espaço, pela oportunidade. E é isso, a gente segue sendo mulheres viradas do avesso, né? O virado do avesso do meu projeto, desse trabalho que eu faço de terapia com mulheres de grupo, né? É um trabalho de grupo e agora tem na versão online, viu? A pedido da mulherada. Por quê? Porque é justamente quando eu me descubro, quando eu me permito, né? Essa descoberta e até olho para a história da outra mulher que eu me identifico, que eu posso desenvolver a tal sororidade, né, de fato, e sair de uma perspectiva machista
que me maltrata e maltrata a outra, e faz a gente perpetuar, gente, o que é pior, a gente perpetua nos filhos, Verdade. né, essa condição de mulher objeto, de mulher a serviço do machismo. Ó, eu só posso deixar beijos. Esse Instagram, viu? Pessoal, quem quiser saber mais sobre esse projeto da Isabela, entre em contato com ela, é só ir no Instagram aí, tá? @Isabela Benevides, né? E, É ó, benevides.isabela. benevides.isabela, isso. Nós estamos à disposição. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, nós mulheres, agora os conselhos. A gente precisa se ouvir, e eu falo isso por mim também, a gente precisa ouvir o que o nosso corpo está dizendo. Ouvir o que nosso emocional está dizendo. Ó, você está sobrecarregada demais, tá isso, isso, isso. E às vezes a gente vai anulando e a gente esquece, né? Vai deixando a gente para trás, como a gente conversou antes. E a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer isso. Então, prestar atenção em todos esses detalhes, cuidar da saúde emocional, fazer terapia, lógico, pode falar comigo, pode falar com a Isabela, a gente faz online, presencial, da forma que você quiser. Tirar o seu tempo, aquele tempo para você se cuidar, arrumar o cabelo, tipo assim, minha raiz está precisando fazer, mas enfim, esquece, vamos fingir que tá tudo certo que eu vou fazer A minha também, ainda as esse mês. unhas, detalhes. A gente cuida disso, né, Jéssica? A gente vai cuidar, a gente vai cuidar, e A gente cuidar cuida. também. Vai todo É mundo aqui, isso. toda mulherada vai se. Ó, Jéssica, sabe uma coisa que eu ouço e aí eu devolvo, né, como uma questão, quando a mulher fala, quando eu tiver tempo, aí eu vou fazer terapia. A mulher fala isso. Eu falo, mulher, acorda. A gente acorda quando olha para dentro da gente, né? Como a gente fala isso como psicanalista, né? Para de olhar para fora e olha para você. Então, se olha agora, antes de dormir, se olha, se toca e se pergunta. Eu tenho